Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 250, estaremos lendo os capítulos 34, 35 e 36 do livro de Ezequiel. Capítulo 34: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei por diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dai empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam.
Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Capítulo 35. Profecia contra o monte Seir. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras são meus, eu os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali, por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com o que no teu ódio os tratastes, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi, assim diz o Senhor Deus. Ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são a nossa herança, portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesma. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados.
Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falosei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Ele vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, e eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Disse, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, a multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.